Giovanni Afonso, vamos à tier list, Giovanni Afonso. Eu quero saber quem foi bem, quem foi mal, quem jogou ali de forma razoável, agradou, e quem, olha, Giovanni Afonso foi muito mal. O famoso... E mamãe! O famoso e mamãe, Giovanni Afonso. Vamos lá, Marcão, vamos para a análise definitiva da equipe do Varanda Futebol Debate para os jogadores do Peixe que disputaram a Série B. Vamos analisar aqui os 36 jogadores que entraram em campo e ficaram até o final da competição nas seguintes categorias: destaque, aqueles jogadores que se destacaram, que foram muito bem; agradou, aqueles jogadores que foram bem, mas não foram tanto assim para serem destaques; mediano, que é a categoria para o jogador que foi razoável ali, não fedeu nem cheirou, ficou ali de forma discreta; e o mamãe, que é aquela categoria que todo mundo gosta, aquele jogador digno do melhor bordão do canal. E vamos tocar aqui a nossa tier list, que já virou tradição do canal, Marcão. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos à tier list, vamos analisar jogador por jogador. É claro que é o desempenho na Série B, hein? Aqui eu não vou analisar se eu gosto, se eu não gosto do atleta, se eu quero que ele fique para o ano que vem ou não. É uma análise sobre o desempenho do atleta na Série B do futebol brasileiro. Em 4 classificações: destaque, agradou, mediano ou mamãe. Elias Cabrini, aliás, começa o Giovanni Afonso, depois o Elias e eu fecho. Giovanni Afonso, goleiro João Paulo. Disputou só 7 jogos, né, Marcão? Acho que nem teve tempo para comprometer ou se destacar. Para mim, mediano. Para mim também, né? Não serviu como parâmetro para ele. Infelizmente, se machucou cedo na competição. Também mediano. Concordo. Mediano para o goleiro João Paulo. Vamos ao Gabriel Brazão. Para mim, destaque, um dos melhores jogadores do Santos na competição e talvez a melhor notícia visando os 25. Para mim, destaque. Para mim também, jogador que chegou com uma certa desconfiança, mas se firmou no gol ali e acabou como titular absoluto, grande destaque. Ótima notícia o Gabriel Brazão, jogador que esperávamos pouquíssimo dele. Para mim foi muito bem, assumiu uma bucha danada, tinha um fã-clube do João Paulo torcendo para ele falhar, ele segurou a bucha, deu uma ou outra titubeada, precisa evoluir em alguns pontos que a gente vai comentar, principalmente com os pés, né? E às vezes é um pouco inseguro, mas isso é fruto da baixa idade dele, mas é um goleiro que, na minha opinião, foi destaque. Gabriel Brazão, destaque. Diógenes. Então, Marcão, analisando o desempenho, o Diógenes fez um jogo, não comprometeu, foi até, acho que, uma forma surpreendente a atuação do Diógenes, por isso, na Série B, o Diógenes agradou. Para mim é um jogador que não praticamente só jogou uma partida, né? Aí ia revezar também no banco de reservas ali. Para mim não agradou não, Marcão. Não, aí não tem o não agradou. É destaque, agradou, mediano ou mamãe? Não, desculpa, é mamãe, desculpa. Mamãe. Mamãe! Mamãe para o Diógenes, na opinião do Elias. Rapaz, eu ia colocar mediano, hein? Aí a gente... Como que fica nesse caso, hein, Giovanni Afonso? Fica no mediano, fica ali no meio termo, mediano, né? Então vamos lá. Diógenes para mim, mediano. Diógenes para mim, mediano. Eu acho que ele teve um jogo, não comprometeu, mas é um jogador que não deveria estar mais no Santos Futebol Clube. O zagueiro Gil. Para mim, destaque, o jogador mais regular do Santos no ano e na Série B. Destaque, sem sombra de dúvidas. Sem dúvida, grande destaque. Melhorou demais a zaga do Santos ali. Para mim, um destaque absoluto. Destaque, com toda certeza. O Gil fez um ótimo campeonato brasileiro. Para mim, surpreendeu pela alta idade dele, né? Eu tinha medo que o Gil fosse mais um daqueles jogadores que chegam no clube com idade avançada só para ganhar dinheiro. E não foi isso que vimos do Gil. Pelo contrário, foi muito bem. Destaque. Zagueiro Jair. Para mim, mediano, Marcão. Eu não acho que ele foi tão mal assim para ficar na categoria mamãe, mas não brilhou os olhos, né? A expectativa que a gente tinha no Jair era para que ele fosse um dos destaques e não foi. Em alguns jogos até deixou a desejar. Por isso, a atuação do Jair na Série B foi mediana, na minha visão. Eu concordo também. Para mim, mediano, porque teve oscilações, né? Alguns momentos razoáveis. Terminou não tão bem assim, contusões também, mas ficou como mediano para mim. Concordo com vocês, para mim o Jair mediano, eu acho que era o ano para o Jair se firmar, para que a gente não tivesse dúvidas sobre o futebol dele.
E continuamos com muitas interrogações. E acho que o Santos, se chegar uma proposta, essa proposta de 20 milhões de euros que se fala do futebol italiano, vende correndo, faz lacinho e eu pago a coxinha. Para mim, mediano para o Jair. Alex Tratamento. Aí, mamãe, né, Marcão? Ali não tem condição. Entrou, se eu não estou enganado, em 3 jogos ali. Não foi péssimo, mas, assim, pouco jogou, perdeu a vaga nos relacionados. Para mim, mamãe. Para mim também, mamãe. Não, nem deveria estar no elenco, né? Um jogador que foi premiado com uma renovação de contrato, mas e mamãe para ele. E mamãe! Alex Nascimento e mamãe. Vamos ao João Basso Bigodinho. Para mim, mediano, Marcão. Acho que foi um jogador que fez muitas boas partidas, mas nessa reta final comprometeu bastante. Então, na média, ele ficou mediano. Para mim também mediano, que foi um jogador bom para compor o elenco ali, né? Teve a titularidade, começou a cair bastante, para mim mediano. Para mim mediano também, o João Basso perto do Imamãe, mas mediano. Luan Pérez, Giovanni Afonso. Marcão, o Luan Pérez foi bem, mas não entendo ele como destaque. Eu acho que ele agradou, acho que ele entregou aquilo que a gente esperava, mas até pelo pouco tempo, não entendo ele como destaque. Por isso, agradou na minha visão. Para mim também agradou, porque mesmo bem fisicamente ali, ele acabou perdendo a posição em alguns momentos ali. Ficou João Basso e Gil, então também agradou. Agradou. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Varandeiro. Tier list não tem nada a ver com o Di Lopes, não. Tier list sempre foi feita na internet e passou longe de ser criada pelo Di Lopes, viu, meu amigo Varandeiro? Você talvez tá começando na internet agora, mas a tier list, acho que a gente fez, na verdade não tem criação do Varanda nenhuma aqui, né? Isso é muito utilizado por muitos canais há muito tempo, né? É muito tempo. Tem nada a ver com o Di Lopes essa criação, não, hein? Você chegou na internet, me parece que há 3 meses atrás a internet já existe há muitos anos, viu, meu amigo Varandeiro? Tá certo? Mas um abraço para você. Onde que estamos, Giovanni Afonso? No Luan Pérez, é isso? Isso, eu e o Elias botamos no agradou, falta a sua visão. Eu vou por aí, agradou, concordo contigo. Aderlan, lateral direito, Giovanni Afonso. Jogou pouco, né, Marcão? Ali ele acabou se machucando muito cedo, começou como titular, mas acho que não encantou os olhos, não. Para mim, mediano o desempenho do Aderlan. Para mim também mediano. Infelizmente, já tinha uma expectativa boa com ele, mas essa contusão atrapalhou bastante. Concordo, mediano para o Aderlan, muito por conta da contusão. Rainer. Para mim, no Paulista foi bem, na Série B e mamãe. Para mim, ele foi muito longe daquele lateral que ele foi eleito o melhor do Campeonato Paulista, comprometeu em vários jogos. Na reta final até assumiu a titularidade, mas acho que como um todo foi lamentável o desempenho do Rainer. Para mim, e mamãe. Para mim também, mamãe, que é um jogador que teve várias oportunidades nas 2 laterais ali, não agradou para mim, e mamãe para ele. E mamãe! E mamãe para o Rainer, JP Sherman. Para mim tinha tudo para ser destaque, mas essa reta final deixou bastante a desejar, Marcão. É um garoto muito bom, tem um futuro promissor, mas essa reta final tira ele do destaque e desce para o agradou, na minha visão. Para mim também foi uma decepção, para mim foi mediano, eu esperava muito mais dele, acabou perdendo a posição para o Rainer, mediano para mim. Eu vou de mediano no JP Sherman. Campeonato Paulista ele agradou porque jogou ali só na reta final. No Campeonato Brasileiro da Série B, onde existia uma expectativa alta sobre ele, não foi bem, na minha opinião. Teve ali muitos problemas defensivos. Para mim, mediano para o Sherman, tem potencial para mais. Rodrigo Ferreira. Poupa tempo, Marcão. E mamãe? Nem vou estender a fala. E mamãe! E mamãe direto, não dá. E mamãe triplicado. O lateral esquerdo, Souza. Jogou pouco, mas quando jogou, não entregou o que a gente esperava. De desempenho, para mim, mediano, Souza. Para mim também, jogador que me agrada bastante, mas teve poucas oportunidades, a realidade é essa, né? Porque o Escobar teve melhor, para mim também ficou mediano. Mediano para o Souza, concordo com vocês, tem muito potencial e poderia estar no agradou ou até mesmo no destaque, mas foi mediano o Souza na Série B. Gonzalo Escobar.
Para mim, destaque nessa reta final foi o jogador que estava mais interessado, com mais vontade ali de vencer, de ser campeão. Para mim, grande destaque e resolveu um problema na lateral esquerda que há anos nós tínhamos com o Felipe Jonathan, que inclusive foi mandado para lá e a gente trouxe esse argentino muito bom de bola. Para mim, destaque. O Escobar eu gostei muito da vontade, da garra dele, mas para mim não foi um grande destaque. Para mim ele agradou. Para mim, o Escobar foi um destaque do Santos na competição. Eu gostei do que vi do Gonzalo Escobar. A expectativa era muito baixa sobre ele e é um jogador que pode ser muito importante na temporada 2025. Gostei do que eu vi. Para mim, destaque para o Gonzalo Escobar. João Schmidt. Para mim também foi um destaque. Não acho que foi o João Schmidt do Paulista, acho que no Paulista ele foi um pouquinho melhor, mas sempre manteve a regularidade ali, nota 4, nota 5, nota 6. Para mim, foi destaque dos pilares do Santos na Série B. Para mim também, um dos principais jogadores de meio de campo ali, para mim foi um grande destaque. Concordo, João Schmidt, destaque e um dos pilares, né, desse time do Santos Futebol Clube, é jogador importantíssimo para 2025. João Schmidt, destaque. Diego Pituca. Marcão, de desempenho, um desempenho mediano. Acho que o Pituca fez seus golzinhos, foram 3 gols e 3 assistências, 4 gols e 3 assistências, sendo o mais correto, mas assim, na reta final ele comprometeu bastante. Tinha jogos que ele era o pior em campo, inclusive na última, contra o Sport. Por isso que no todo, para mim, foi uma atuação mediana do Pituca na Série B. Para mim, acho que no final ele foi mal pra caramba, principalmente com os microfones, né? Mas se a gente pegar a Série B como um todo, para mim ele agradou. Olha, difícil aqui o Pituca. Ele tá entre o mediano e o agradou. Eu vou ficar com agradou pro Diego Pituca. Pro Diego Pituca, porque ele era um dos jogadores principais dessa equipe do Santos Futebol Clube. Na minha opinião, Diego Pituca agradou. Tomás Rincon. Para mim, agradou o Rincon, Marcão. Acho que ele cumpriu bem o seu papel de ser um volante reserva ali. Sempre que entrava, compunha bem. Acho que agradou, é uma boa categoria para o Rincon. Para mim também agradou, porque a gente vê que é um jogador de elenco, né? Não entrou tanto durante a temporada, mas às vezes que entrou ali ajudou bastante e me agradou. Eu vou no mediano pro Rincon. Talvez não seja culpa dele exatamente, mas jogou muito pouco. Acho que ele pode jogar muito mais do que jogou. Tomás Rincon, para mim, mediano, mas fica aí, não agradou. Agora eu quero ver o nosso garoto, o nosso menino, nossa joia, Sandri. E mamãe, para mim, assim, o que foi feito nos últimos jogos não tem condições. Para mim, mamãe. Para mim também. Entrou pouco, em poucas oportunidades ali. Quando teve a chance de ser titular, só fez besteira. E mamãe. E mamãe! O Sandri não tem idade para jogar na Copa São Paulo, Giovanni Afonso? Não, já tem 22 anos, Marcão. O Sandri é do Bertolucci, né? Sim. Aonde que vai ser a Copa São Paulo de Futebol Júnior? Em Araraquara, Ferroviária. Ferroviária de quem? Do Bertolucci. Não dá para burlar e jogar o Sandri nessa copinha para ver se ele fica por lá e não traz de volta? Mas pela Ferroviária ou pelo Santos? Não, sei lá. Tem que dar um jeito nesse garoto. Não é possível que ele vai ficar mais 2 anos no Santos. É muito e mamãe pra ele. E mamãe! E mamãe. Rian. Pô, esse cara nem jogou, tadinho. O Ian desses daí foi o que menos teve minutos, então mediano, né? Entrou só no finalzinho de um jogo lá no Castelão. Mediano, Ian. Infelizmente, coitado. Esperava muito mais oportunidades para ele, mas mediano. Mediano. Não tem o que fazer. Não jogou, tadinho. MM Alisson. Então, o Alisson entrou um jogo e não comprometeu, mas é o mesmo caso do Alex, né, Marcão? Um jogador que era relacionado, não era relacionado, não era. Muito pouco, assim. Para mim, e mamãe pro Alisson. E mamãe, sem a menor condição. Não dá. Esse aí é jogador. E mamãe! Juliano. Gostem ou não, Juliano foi destaque do Santos na Série B, Marcão. Muito jogo complicado, muito jogo difícil. O Santos vencia com uma bolinha ali do Juliano dentro da área. Então, pelos números, o Juliano foi muito bem. Acho que a posição de meia, aí sim ele deixou a desejar, mas como atacante, como jogador decisivo, com certeza um dos destaques do Santos na competição, Marcão. Para mim agradou, né? Fez aqueles gols, né, que fez a diferença, ajudou pra caramba o time, mas para mim não foi um destaque, apenas agradou. Destaque em números, quando a gente olha a performance, ele entraria ali no mediano. Portanto, eu vou fazer uma média e vou colocar ele como agradou. Os números dele são incontestáveis, essa é a verdade. O Juliano
foi o vice-artilheiro do Santos na competição. Mas quando a gente olha o desempenho, aí ele entra para mediano e, portanto, na média, destaque e mediano, ele fica no agradou, na minha opinião. Patrick! Aí, mamãe, né, Marcão? Esse foi clássico da temporada, né? Entendo que ele não foi utilizado da melhor forma, podia ter sido testado no meio, mas quando esteve em campo, comprometeu bastante, canelou muita bola. Por isso, o mamãe pro Patrick. Ah, esse caneludo aí, pra mim, mamãe, não tem nem o que comentar com esse cara aí. Ih, mamãe! Serginho, 2 anos maravilhosos. Olha, Marcão, aqui estamos analisando o desempenho. E o Serginho, sempre que entrou, nunca negou fogo. Inclusive, teve momentos na Série B que o Serginho era o nosso melhor jogador ali, armando. Ele foi melhor que o Juliano, fez os seus gols, fez as suas assistências. Para mim, em desempenho, o Serginho me agradou. Para mim também, agradou, porque é um cara que o que o Juliano disse, né, para o Giovani naquela coletiva sobre o Miguelito de intensidade, não faltou para ele. É um cara que é limitado tecnicamente, mas me agradou. Para mim ele entra como mediano, mas jogou acima daquilo que eu esperava dele, mas é muito fraco o Serginho, ele entraria como mediano, mas ele tá indo ali pro agradou, isso me dá um medo danado, vou abrir para vocês aqui, isso dá um medo danado de ver o Serginho como agradou, mas tá aí o Serginho como agradou. Miguelito, Miguel Terceiros, jogou pouco também, né? Mesmo o caso do Ian, Marcão, ele até recebeu mais chances, entrou em mais alguns jogos, mas assim, longe daquilo que a gente esperava, né? Por isso, mediano o desempenho do Miguelito. Para mim também, né? Teve poucas oportunidades, mas às vezes que entrou também não foi bem, inclusive na última partida, então fica no mediano. Mediano, jogou pouco, não dá para avaliar, né? Billy Arce. Aí, mamãe, né, Marcão? Esse jogou pouco e quando jogou nunca mais voltou, né? Ali o Carille relacionou ele para 3 jogos, colocou em 2 no segundo tempo e nunca mais voltou. Por isso, e mamãe pro Billy Arce. Sem comentários, e mamãe. E mamãe, eterno e mamãe pro nosso Billy Arce. Guilherme, o nosso... Como que ele chama todo mundo lá, Giovani? Amado Guilherme. Artilheiro, líder de assistências, líder em participações em gols na Série B. Não tem o que falar, Marcão. Guilherme, ofensivamente, foi o grande destaque do Santos na Série B. Para mim também destaque, porque é um cara que se entregou bastante. A gente vê ele muitas vezes voltando para compor a defesa ali, voltando para marcar e atacando, jogando praticamente 90 minutos todos os jogos. Para mim é um destaque. Destaque, com toda certeza. O principal jogador do Santos na temporada é o Guilherme, juntando o Paulista e Campeonato Brasileiro da Série B. O Guilherme foi o principal jogador do Santos, portanto, destaque. Otero, o engraçadinho. Para mim, outro destaque, Marcão. Na hora que o bicho pegou aqui na reta final, foi ele que botou a bola embaixo no braço e decidiu pra gente. Então, assim, um jogador que ninguém esperava nada. No Paulista já tinha ido bem e acho que na Série B manteve as boas atuações. Por isso, para mim, o Otero foi um destaque. Para mim é um jogador que oscilou bastante, né? Em alguns momentos acabou perdendo a titularidade. No final, nos últimos jogos ali, foi muito bem, mas para mim agradou. Não vejo como destaque, não. Agradou. Eu vejo o Otero como destaque. Ele fez gols importantes em momentos decisivos. Acho que ele teve altos e baixos, mas mais altos do que baixos, e caiu na graça da torcida. Para mim, destaque para o Otero. Vai para destaque o venezuelano. O Pedrinho... Ih, rapaz. Pedrinho, blogueirada. E mamãe, Marcão, Pedrinho foi muito mal. Assim, de fato, um erro de análise meu, assim, eu esperava muito do Pedrinho. No Paulista, ele foi razoável ali, mas na Série B a coisa degringolou. O Pedrinho, acho que não teve um jogo bom na segunda divisão. Por isso, e mamãe para ele. Aí, mamãe, um cara que teve a possibilidade de sair, falou, ele disse que ia sair, né? Não saiu, ficou ali e não foi aproveitado. E mamãe para ele. Mamãe, né, Pedrinho? Ih, mamãe! Comprei briga com a blogueirada, Pedrinho. Até hoje tem blogueiro me enchendo o saco por causa disso, cara. E você faz isso aí? E você joga essa bolinha? Eu tenho que ficar escutando blogueiro me enchendo o saco por causa de você, Pedrinho. Você é um brincalhão. Falei que você jogava bola, Pedrinho. Que no América Mineiro você foi bem. Que você estava sendo injustiçado, Pedrinho. E nada, cara. Nada. Aí eu fico vendo blogueiro me encher o saco até hoje. Você tá de sacanagem. Ih, mamãe! Matheus Xavier.
Então, Marcão, o Matheus Xavier entra naquele combo da base que jogou pouco, mas eu vou dar uma moralzinha pro Matheus, eu vou botar que ele agradou, porque no jogo que ele entrou contra a Chapecoense foi dele a jogada do gol decisivo ali, né, Marcão? Então ele deu pro Santos 2 pontos cruciais, 2 pontos que ali, entre aspas, deram um título no final do campeonato. Até para dar uma moral, ser um pouco diferente, eu botaria o Matheus Xavier no agradou. Eu também, só teve uma oportunidade ali, depois foi excluído novamente e voltou para a base, mas aquele jogo foi bem pra caramba e me agradou. Para mim é mediano o Matheus Xavier. Para mim é mediano o Matheus Xavier. É um jogador com muito potencial, até subiu de forma precoce, deveria ter sido melhor trabalhado. Não deu para entender o que o cara ele fez, né? Subiu o garoto, depois nunca mais utilizou, jogou 2 partidas. Enfim, modo Carille de pensar que bom tá longe do Santos Futebol Clube. Mas para mim, mediano o Matheus Xavier. Vamos ao próximo, Nátio La Quintana. Olha, quem falou que eu parecia com ele, olha, tem que banir, Marcão, tem que dar ban aí no chat quem fala que eu pareço com ele, assim, muito mal, não dá para entender uma contratação dessa, que passou por scout, passou pelo crivo do Carille, do Galo, do presidente, assim, lamentável, para mim, mamãe, sem sombra de dúvidas. Só correria e com a bola nos pés, não sabe o que faz com ela. Ih, mamãe. Ih, mamãe! Horroroso, péssimo, não tem a menor condição de jogar no Santos. Rúlio Furti, Giovanni Afonso. E mamãe, né, Marcão? Assim, Furti decepcionou bastante, né? Acho que junto com o Pedrinho foram as 2 grandes decepções da temporada. 2 jogadores que, curiosamente, machucaram o pubis ali no começo da competição e depois nunca mais foram os mesmos, né? E o Furti recebeu chance, entrou muito nos finais de jogos, mas, assim, não conseguiu entregar o mesmo nível que ele tinha. Para mim, mamãe. Para mim também, minha maior decepção nessa temporada, eu acreditei que fosse ser o grande destaque do Santos, mas parece um atacante de madeira. A bola bate, espirra, não consegue dominar uma bola. Aí, mamãe. Realmente uma grande decepção, né? O Rúlio Furti, muito mal o Rúlio Furti, e mamãe para ele, com toda certeza. O William do Bigode, Giovanni Afonso. De desempenho, perto do Imamãe ali, mediano, mas o William fez muitos gols importantes, né, Marcão? A gente não pode deixar de esquecer, né? Se às vezes a idade atrapalhava o William, quando a bola chegava, ele decidia jogos, Marcão. Então, por isso, para mim, o William agradou sim, fez seus golzinhos, foi o 3º artilheiro na temporada, na Série B, então, para mim, agradou. Para mim foi mediano, fez esses golzinhos aí, mas foi só. Muitas vezes que entrou e poderia ser um cara decisivo, negou fogo, para mim foi mediano. Muito abaixo daquilo que o Santos precisa. Com muito boa vontade, mediano para o William Bigode, com muito boa vontade pelos gols que fez, mas muito abaixo. É um jogador em final de carreira. O William Bigode não pode ficar no Santos Futebol Clube, não pode ficar no Santos Futebol Clube. Enzo Monteiro. Que sacanagem que fizeram com o Enzo, hein, Marcão? Ele começou o primeiro jogo como titular ali contra o Paysandu e depois nunca mais voltou. Naquela partida ele foi mediano ali, correu bastante. Acho que essa é a análise dele, Marcão. Praticamente não jogou, nem foi relacionado à maioria do campeonato, então fica no mediano também. Mediano, acho que não tem o que fazer, né? O cara jogou 45 minutos contra o Paysandu, o que eu posso fazer? Alejandro Vidia Real também jogou pouquíssimo, né, Giovanni Afonso? Mediano também, jogou pouco ali, né, Marcão? Pouco tempo. Mediano, Russo? Mediano. O Wendel Silva. Olha, Marcão, o Wendel Silva começou muito bem, mas na reta final não me agradou, Marcão. Acho que no combo ali, no balanço final, uma atuação mediana do Wendel Silva na Série B. Para mim também mediano, fez os gols ali no começo, quando ganhou a titularidade, mas acabou mal pra caramba, não consegue aparecer em campo, não domina uma bola, não faz uma jogada de beirada ou de mais profundidade, então ficou como mediano para mim. Mediano. Começou bem o Wendel Silva, depois caiu, melhorou um pouquinho nos últimos jogos aí, mas para mim mediano, eu sinceramente não vi muita qualidade no Wendel Silva para vestir a camisa do Santos como titular em 2025. Talvez ali para compor elenco, mas não é um jogador barato também, pelas informações que nós temos. Eu acho que é um jogador que não deveria ter sido contratado não, por tudo aquilo que vimos. O Wendel Silva mediano. O Luca Meireles, jovem jogador que atuou pouquíssimos minutos na reta final do campeonato. Giovanni. Mediano, entra na mesma análise do Enzo e do Vidia Real, Marcão. Para mim agradou, viu, Marcão? Então foram 2 jogos ali, mas ele apareceu bem para mim, agradou, poderia ter tido mais oportunidades.
Concordo, pelos jogos que eu vi, pelos minutos que esteve em campo, agradou o Luca Meireles, jogador da base de apenas 17 anos de idade. Fechamos, portanto, a tier list. Giovanni Afonso, como ficou? Bom, Marcão, ficou da seguinte forma: 6 foram os jogadores escolhidos como destaque: Gabriel Brazão, Gil, Escobar, João Schmidt, Guilherme e Otero. 7 jogadores foram escolhidos como agradou: Luan Pérez, Pituca, Rincon, Giuliano, Serginho, Matheus Xavier e Luca Meireles. 13 jogadores escolhidos como medianos: João Paulo, Diógenes, Jair, Basso, Aderlan, JP Sherman, Souza, Ian, Miguelito, William Bigode, Enzo, Vidia Real e Wendel Silva, além de 10 jogadores no Imamãe: Alex Nascimento, Rainer, Rodrigo Ferreira, Sandri, Alisson, Patrick, Billy Arce, Pedrinho, Natchula Quintana e Rúlio Furti, Marcão. Tá aí, portanto, a tier list aqui no Varanda Futebol Debate para você. Meus amigos varandeiros.